Olá, seja bem-vindo à Mente por Trás, o podcast onde nós mergulhamos no universo mental e no repertório de pessoas que tiveram destaque na vida e nos seus negócios. Eu sou Márcio Messoni, psicólogo executivo, e o host para que possamos aqui nos reunir e conversar com pessoas que tiveram realmente uma trajetória que podem inspirar e trazer diversos insights para a sua vida, para suas iniciativas empreendedoras. Hoje estou aqui com Raquel Pires, da Nuvem Sublimação, em que nós vamos falar sobre o universo personalizado, um caminho de personalização. E eu quero aproveitar para poder falar que esse podcast é um oferecimento da CDL Vitória. Então, se você quer conhecer mais sobre a CDL Vitória, sobre as soluções que ela apresenta para o seu negócio, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo. E também destacar que esse podcast tem a produção executiva de Ravel, de Paula e Rodrigo Santiago. Mas estou aqui com a minha convidada. Raquel, seja muito bem-vinda. Obrigado por poder vir aqui partilhar com a gente um pouco da sua história, de toda a sua jornada. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Márcio. É um prazer estar dividindo o meu mundo personalizado, o mundo sublimado, explicando um pouquinho o que é a da Nuvem Sublimação, que é uma empresa 100% capixaba, né? Que muitos às vezes confundem ou acreditam que a gente está ou no Rio e São Paulo, mas não, estamos aqui em Vila Velha, Espírito Santo, e eu falo isso com muito orgulho. E também da antecipação da tendência mundial que a gente lançou para o mercado, né? Que legal. A gente vai entrar em todos esses assuntos e navegar aí nesse universo da nuvem. Mas primeiro, compartilha com a gente quem é a Raquel, para a gente poder entender um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Então, a Raquel tem 39 anos, é formada em comunicação social, é criativa, inovadora, humana e muito divertida. Que a gente já deu muita risada aqui no bastidor, né? Gosto um pouco de uma cor, né? Gosto um pouquinho de cor, né? Quase básico. Sou muito família também, amigos, gosto de me distrair nos meus finais de semana. Desopilar um pouquinho, né, dos nossos dia a dia, que realmente são intensos, e levar para o mundo com o maior prazer, com o maior gosto, que eu fico assim totalmente feliz em desenvolver, em saber que a gente lida com sonhos, né? Uhum. Pessoas. Então a gente tá ali colocando um pouquinho daquele sonho se tornar real é muito gratificante. E de onde que surgiu, assim, nessa sua história, esse caminho de empreender, de iniciar um negócio e que veio, né, desembocar no que é a Nuvem hoje? Então, isso eu acredito que é familiar, né? Minha família, meu pai e minha mãe são empreendedores. Meu pai, que Deus o tem, não está aqui no momento, mas sempre foi na linha do empreendedorismo. E eu não me via de outra forma, mas não sabia o que fazer, né? Mas sabia que eu queria também fazer o mesmo papel dele, de empreender. E por muitos anos eu acompanhei em mesas de sala, almoço, jantar, alegrias, tristezas, né? Aqueles altos e baixos do empreendedorismo. E isso já via em casa. Então, eu acredito que aguçou um pouquinho a conhecer e estar presente no negócio. E aí, você, então, já tendo esse ambiente, já tendo essa convivência com o empreendedorismo, com o que é todas essas dores, os desafios do dia a dia, da onde que veio a ideia para iniciar essa jornada com a Nuvem? Veio através do propósito da Nuvem, que toda vez que eu penso em ajudar o próximo, em realizar o sonho do próximo, foi através daí que a Nuvem nasceu. Eu tinha um birô de marketing há uns 15 ou 16 anos atrás, mais ou menos, e atendi alguns clientes, né? Então, quando eu formei em comunicação social, me fiz ênfase em assessoria de imprensa. Inclusive, assessores de imprensa, parabéns! Porque é aquele trabalho, assim, árduo. Chega no final, você fala, pô, será que... Até você fica pensando se você estava na praia. Né? Você vai assim, será que eu tava na praia e não tô lembrando? Porque realmente é muito ingrato. Eu acho assim, eu gosto de fazer coisas que eu amo fazer, né? Eu me dou muito, 100%. E aquele trabalho ali, eu me doava muito. Chegava no final do meu mês, né? Pra eu poder fazer o relatório pro meu cliente.
parecia que eu não tinha feito praticamente nada, né? Porque realmente era muito dependente de mídia, de comunicação, dos meios, né? Que, graças a Deus, há 15 anos atrás também tinham muitos, né? Impressos, enfim. Sim. Então, a gente tinha aonde estar indo, mas como eram muitas notícias, muitas veiculações, realmente não era aquele 100% no final que a gente tinha. Então, eu achava ingrato, porque o cliente mesmo falava assim, poxa, mas só saiu isso? Ou não saiu nada, né? E você fez realmente alguma coisa, né? E aquilo ali me dava, uma angústia. Eu falava, e dava vontade até de não cobrar o mês, né? Porque eu também não me sentia à vontade. Parecia, de fato, que eu estava em outro lugar, né? Que eu não tinha feito nada. E quando começou essas redes sociais, vi por Orkut, Facebook, um dos meus clientes, ele falou assim, olha, tá começando um negócio aí de rede social e eu não entendo nada disso e você que vai atualizar. Aí eu falei, mas eu também não sei, né? Eu não sei atualizar. Ele, não, mas vou te pagar um curso pra você fazer e você vai fazer pra mim. Aí eu falei, tá bom. Então tá. Aí eu fiz o curso de Corel, Illustrator, Photoshop. E ali eu descobri que ali era o meu lugar. Eu falava assim, meu Deus, que coisa maravilhosa você criar uma logomarca que a pessoa quer, a pessoa vai levar pra vida toda dela, vou realizar um sonho dela. Vou criar um outdoor, eu vou criar uma mídia, vou criar um folheto, um cardápio, enfim. E vou fazer conteúdo pra rede social. E eu fui, né, na verdade, sozinha, inovando ali dentro do meu próprio negócio. E com o passar do tempo, a minha prima, aí veio a história agora da nuvem. Eu falei assim, ué, mas o que tem a ver, né? Mas vamos lá. Quando tem que ser, né, as coisas acontecem. A minha prima ia casar em Linhares, né? E aí ela queria que eu desenhasse uma drinqueria da Espanha pra ela colocar no chá dela. E aí ela me ligou, Raquel, eu queria que você fizesse isso pra mim e tal. Eu falei, não, lógico, vamos fazer. E comecei a desenhar, ela começou a mandar umas referências. E ajusta aqui, ajusta dali. Enfim, chegamos a uma conclusão, ela amou, falou, pronto, é isso. Aí ela falou, agora você me manda o arquivo pra eu rodar, né, na copiadora aqui. E que eu falo que a nuvem nasceu desse propósito, eu poderia ter falado assim, tá bom, vou te mandar esse arquivo. Só que eu falei assim, não vou te mandar, porque você não vai rodar isso na lona. Vai ficar horrível. Né? Vai ofuscar a foto, vai ficar aquelas rachaduras. Ela, mas eu vou rodar onde? Eu falei, não sei. Mas vamos pesquisar. Vamos ver como é que vai ser o melhor material. Vamos ver um material aí pra você colocar e ficar bacana. Aí ela, mas então vou deixar com você. Eu falei, não, tudo bem. E ali tava nascendo a nuvem. Sem nem eu saber, né? Até mesmo porque, desculpa te interromper, mas até porque você já tava nesse caminho ali do design gráfico, então já tinha essa coisa de olhar pra demanda específica de quem tá pedindo, então você vai fazer algo que é personalizado, uma logo que atende aquela demanda, aquela pessoa, aquele negócio. Já tinha esse universo. E ali eu tava também realizando um dos sonhos dela, né? Que ela queria muito colocar a drinqueria ali, remetendo o que aconteceu na história dela. E eu comecei, de fato, a pesquisar. Olhava no YouTube, olhava no Google. Só que quando eu colocava painel, vinha painel de REC, de madeira, de sala, sabe? Aqueles painéis antigos que a gente hoje usa, inclusive, bastante. Mas não tinha nem nada que vinha de painel. E eu comecei a entrar nos blogs na época era blog, flog, né? Essas coisas assim. Tinha algumas decoradoras e elas tinham umas lâminas de madeira que elas pegavam aqueles tecidos de rococó, sabe? E grampeavam um a um e colavam pra ficar um do ladinho do outro e formar um painel. Aí eu olhei aquele material e falei, olha, a minha irmã, na época, tinha uma empresa de sublimação, por isso que eu conheci o nome, né, também, obviamente. Porque era algo que você entendia que a sublimação era em caneca ou em camisa, enfim. E ali ela tinha, embaixo da casa dela, aquela coisa bem caseira mesmo, fazia canequinha, necessaire. E eu falava assim, gente, eu acho que o Rubler pode imprimir isso no tecido. Eu vou levar minha mãe pra costurar. Pra poder facilitar a decoradora. Porque se eu vou ter que juntar, eu já posso levar costurado. Assim como uma roupa, né? E eu vamos embora pra Linhares e falar com a decoradora pra gente colocar esse sonho pra rodar. E aí foi dito e feito. Só que nesse processo todo, muitos falavam que não ia dar certo. Não, vai ficar horrível isso. Vai ficar horrível, vai ficar ridículo, não mexe com isso. Vai estragar o casamento, vai estragar o chá da sua prima. Eu falei, você não tentou ainda pra poder falar isso. Eu preciso tentar. Que aquela veia empreendedora, né, já
começa a vir um link, né? Então, a decoradora, né, era por coincidência a amiga de infância nossa, que é a Mariana. E aí eu liguei pra Mariana, eu falei, Mari, ó, eu tenho um produto novo que eu preciso de sua ajuda. A gente tem que colocar ele de alguma forma lá no chá da Luciana. Ela, não, claro, vamos. E eu tô tentando pesquisar também uma ideia. E aí eu tô um dia no consultório dentista, essa atendente deve estar achando que eu sou louca até hoje. Porque eu olhei assim, um quadro, né, na parede, e aí eu fiquei admirando ele. Eu falei, como é que ele deve ser feito atrás, né? Porque era muito, imagina, quase 10 anos atrás, então tudo era muito novo. Aí eu falei, eu vou falar pra essa atendente pra ela deixar eu ver atrás desse quadro, como é que ele é. Porque eu vou fazer ele de forma maior. Uhum. E aí eu pedi licença pra ela. E nisso, quando eu dei uma olhadinha, eu vi que eram feitos de ripas de madeira. No meio tinha uma tração pra poder segurar, né? Pra ficar fixozinho. E eu falei, pronto, é isso. Aí eu falei com a Mariana, eu falei, Mari, ó, temos que comprar ripa de madeira, isso. E vambora pra Linhares fazer. E aí ela, com todo o jeitinho dela, colocou certinho, como se fosse um quadro, esticou bonitinho, ficou como realmente uma tela gigante. E quando a gente suspendeu, até eu olhei assim, eu falei, nossa, que lindo que ficou, né? Ficou muito legal. Nem eu acreditei na hora, mas ali eu tava preocupada com a Luciana, sabe? Eu não tava preocupada que ia nascer ali o primeiro painel sublimado do mundo. Né? Que eu nem sabia. Eu tava antecipando uma tendência mundial que hoje a gente vê em todos os cantos do mundo. Isso até emociona porque realmente marca uma história, né? E quando a Luciana viu, ela ficou super encantada. Os convidados também tocavam, porque na época ela trouxe alguns materiais de fora do Brasil. Falaram assim, a Luciana trouxe de Miami, com certeza. Ou trouxe de Nova York. Aí as não, foi a Raquel, a prima dela que fez. Foi a Raquel, a prima dela, e ficou nessa, a Raquel, a prima dela. E na próxima semana começou umas pessoas, você que fez um painel num chá nesse final de semana? Eu falei, você faz? Eu falei, faço. Claro, super fácil. E aí eu fui começando ali a nascer a nuvem. Sempre querendo atender ao máximo o meu cliente, querendo saber dele, porque eu já tinha um pouco isso também do olhar, né, com a agência, que eu já tinha esse atendimento com alguns clientes. Então você já queria realmente fazer o melhor para eles. E eu fui colocando um pouquinho desse universo. Fora a curiosidade ali de você em buscar, né, uma nova referência, algo que não estava já, digamos assim, pronto, né? Pronto no mercado, que é o que todo mundo faz, mas sim. Não, peraí, vamos buscar uma forma diferente de fazer isso aqui, deixa eu pesquisar, vou pegar o quadro e virar ao contrário, porque tô procurando um novo repertório para poder criar isso. Eu penso que as ideias, elas estão assim, aqui, assim, elas estão no universo mesmo, elas estão presentes. Mas você tem que saber o olhar para ela, né? Até como você pensar, bem simples, falar do próprio ar-condicionado. A pessoa que criou isso é um gênio, né? É um gênio. É um gênio. Mas ele tava, com certeza, passando muito calor. Falou, não é possível. Preciso criar alguma forma de fazer o ambiente ficar climatizado. Ou congeladinho, né? Até do carro, do ar-condicionado. Enfim, tudo que a gente vê no nosso cotidiano, ou vê no nosso dia a dia, eu acredito muito que tava ali, não é inexistente, senão não estaria acontecendo, né? E a pessoa adaptou para aquela realidade. E foi assim que foi meio que criando novas expectativas, criando novos produtos, através de uma necessidade que viu ali, que realmente estava presente para acontecer. Perfeito, eu gosto muito. Uma vez eu vi um professor de criatividade falando que criatividade, na verdade, é combinatividade. É você pegar algo que aparentemente parece não fazer conexão uma com a outra, e quando você combina as duas coisas, olha, surgiu a nuvem sublimação. Verdade. Do quadro do consultório do dentista e da impressão ali no tecido, surgiu todo um universo. Nada a ver, né? Nada a ver, mas é algo que você vai pensando mesmo, é engraçado até de você lembrar esses detalhes que passa um filme, né, na nossa mente. E aí foi obviamente, surgindo essas pequenas demandas. Ele, você que faz o painel, você que faz isso. Você pode fazer... Por enquanto era a Raquel. A Raquel. E aí, Raquel, tem como você fazer um painel assim, pensar assim?
isso aí foi tomando que proporção para poder pensar que isso seria, de repente, um negócio que tomou a proporção que é o negócio? Algumas pessoas que eu chamo de audiência no direct, né? Enfim, no Instagram, que na época eu também não tinha Instagram, porque era Raquel ainda, né? Uhum. Eu fui escutando algumas pessoas falando assim, mas é muito difícil você vender um produto que ele nunca existiu, sabe? E você fala assim, eu vou abrir uma loja de sapatos, da marca X. Pô, é marca super conceituada, top. Pronto, as pessoas já têm uma ideia do que você vai vender. Agora, você levar um produto que ele não existe e você explicar aquele produto é diferente, realmente. Então, eu quando estava indo levar essa informação para as decoradoras, que muitas são as primeiras que me chamavam, né? Que eram decoradoras. Elas falam assim, mas como é que ele é? Eu falei assim, olha, ele vai como um lençol, você pode lavar, pode passar. Eu já tinha feito todos esses testes com ele. A tinta não sai. Na época, estava em alta aqueles painéis pintados à mão. Uhum, então, assim, que eram super descartáveis e caríssimos, né? Então, é uma solução para você também, pro seu galpão, porque também a lona, quando você enrola ela, você não pode dobrar. Se você dobrar, você vai ter que ter um vaporzinho específico para poder deixar ela esticadinha. Uhum. Então, você vai ter que ter um super galpão para guardar aquelas lonas, para usar ela no máximo 2 vezes. Esse painel, você vai utilizar infinitas possibilidades com ele, infinitas formas de você ganhar dinheiro com ele, que um dos valores da empresa que eu falo que a nuvem, além de te deixar você ganhar dinheiro, né, te ajudar a ganhar dinheiro, ela realiza sonhos. Então, é um junto do outro elemento que vai formando ali a identidade da marca, o DNA. Uhum. E as pessoas, umas acreditavam, outras ligavam na minha cara, falavam, ih, maluca, tá doida, louca. E hoje, umas que passam comigo semanalmente, já levei na cara. Então, o não, ele existe, né? Então, a gente precisa tentar e não pode ter medo, né? Que se tiver medo, vai com medo mesmo. O que você achou que foi, assim, mais difícil nesse caminho de explicar algo que eu gostei que você falou, assim, né? Como vender algo que não existe e explicar o que você precisou buscar como repertório para poder conseguir mostrar para as pessoas, olha, isso aqui existe, isso aqui é ótimo para você. Eu precisei colocar no nosso universo, assim, no nosso mundo. O que eu poderia falar que ele é igual? Um lençol que existe, né? Que ele fica dobrado, que ele lava e passa, assim como roupa. Então, eu tive que trazer a realidade, bem lúdica mesmo, para a pessoa entender. Aí, muitos falavam assim, mas vai ficar igual um cortiço quando colocar, porque o tecido, de fato, né, ele tem que ficar esticado com a moldura. E aí eu fiz vídeos ensinando como esticar esse painel. Aí eu colocava os videozinhos rapidinhos. É assim que faz. Compra ripa de madeira em qualquer madeireira que você tenha perto de você. Enfim, então eu fui levando para o nosso mundo para a pessoa realmente visualizar aquilo. Como se fosse uma aula, sabe? Uma escola. Que você está ensinando para o aluno uma forma lúdica de como é o sistema gasoso, enfim. Então, eu fui realmente trazendo para aquele universo para ficar mais fácil de leitura, até porque eu estava em Vila Velha, Espírito Santo, tinha gente do Amapá me chamando, de Portugal, enfim, Recife, Salvador, do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, era o Brasil todo. Então, foi realmente um desafio, né? Mas isso ajudou muito, muito mesmo. Eu acho que é o óbvio, né? A gente fala que aquele ditado de que precisa desenhar? Precisa. Precisa muito. E mesmo você desenhando, muitas vezes, ainda assim, você não acha. Porque é curioso, assim, porque a gente percebe muitas vezes negócios surgindo que estão trazendo algo que é completamente novo, que as pessoas não entendem ainda como funciona, qual o benefício, como é que aquilo ali vai servir ou vai substituir algo que já está tradicional, mas que, de certa forma, puxa, uma inovação que, no caso da nuvem, foi um lançamento de realmente uma tendência, né? Uma tendência. E eu vejo por aí, nas feiras, em festas também, que às vezes a nuvem não tá mais. Para mim, a nuvem, ela tá ali. Quando eu vejo, eu não vejo um concorrente, eu vejo a nuvem. Eu fico, assim, com o coração cheio de alegria, de orgulho, de ver que a gente consegue, de fato, realizar o desejo do cliente, né? Que eu acredito que isso que faz gerar aquela energia boa e o fluxo ficar bacana. O lucro, obviamente, ele é muito importante, né? Ninguém empreende não pensando no lucro. Mas o que fica por trás dele, ele acaba virando uma consequência,
né? É importante, quando você abre um negócio, você, de fato, logo, você está abrindo para você ter um lucro, mas eu acredito que você tem que amar aquele negócio, você tem que amar o que você faz, porque vai ter muita dificuldade durante o dia. E é assim como relacionamento, namoro, marido, né? Se você não ama, você não passa por aquilo. E você, automaticamente, você desiste, né? Agora, quando você ama, igual, né, aquele amor realmente verdadeiro, casamento, família, filho, você não desiste por ele, por qualquer coisa, né? E as dificuldades, elas existem. E eu entendi hoje que toda a dificuldade que eu passei nesse trajeto todo da Nuvem, que foram 9 anos, que não são nem 9 dias, e parece que não são nem 9 anos, são uns 90, né? Toda a experiência que eu passei, o problema que eu passei, foi sempre uma casca para me deixar mais forte lá na frente pelo que vinha. Então, aquilo ali não me batia mais tão forte, sabe? Então, eu acredito muito nessa sintonia com o mundo. Vai gerando até um repertório emocional, né? Então, nossa, já passei por isso, já tive que lidar com aquilo, Sim. Já foram tantas demandas que você vai gerando esse repertório emocional e lidar com mais naturalidade com esses desafios. Né? A gente falando sobre isso, eu lembrei de um cliente meu que era da Angola. Agora é a hora engraçada, né? Que ele ligou lá, na época a gente estava na casa ainda, porque literalmente eu comecei num fundo de quintal mesmo, por R$0, ou até menos um pouco, né? Porque não tinha muito recurso. Então, na nossa segunda sede, que foi a casa que era em Itapuã também, que era próximo ao galpão, ele ligou. E aí ele falou assim, eu gostaria desse painel, exato, eu vou te mandar pelo WhatsApp. Aí mandou, né, a festa lá, que era a Floresta Rosa, que a gente vendeu muito esse painel, assim. Eu até quando o cliente mandava, falava assim, eu falei, não é possível que vai escolher o Floresta Rosa, não é possível. É o Floresta Rosa, eu falei, nossa, que maravilha, né, mas assim, a gente ficou um ano vendendo, assim, intensamente de Floresta Rosa. E aí, nesse Floresta Rosa, tinha a mesa, né, na frente, o bolo, os doces, tudo. E ele era novo, era um decorador novo. Ele falou assim, vocês vendem esse? Ele falou assim, né? Porque é angolano, então vai falando pausado. Sim, vendemos. Qual é o tamanho? O tamanho é tal. Ok, beleza, fechar um pedido. Vai chegar mais ou menos em 10, 12 dias pra você. Certo. Aí, Márcio, passou os 10 dias, ele liga, mas você não tá entendendo. Ele liga bravo, falando... Não acredito que veio um tecido. Com só a imagem de trás. E nessa Floresta Rosa dele tinha umas abelhas, né? As abelhas, eu achei que vinha voando as abelhas. Porque vocês falam que vocês vendem tecido 3D. E eu queria a parte da frente, a mesa do bolo, os doces. Falei, meu Deus, por um momento eu jurava que ele tava brincando comigo. Aí eu falei assim, não, mas a gente vende só o tecido, o bolo, tudo, não tem como, eu te mandar tudo numa caixa, né? Daqui pra Angola. Como? Mas ele queria, o que ele queria? Ele não queria que eu mandasse o bolo separado, não, ele queria que eu mandasse aquela impressão. Com tudo na frente. Tipo, com bolo na frente, com os doces na frente. E nisso, da época, a gente brincou, conversando muito com ele, explicando a ele. Ele até hoje é um dos nossos clientes, mas a gente depois ria tanto, porque eu falava assim, meu Deus, eu jurava que ele tava brincando com a minha cara, porque como que vai abrir? O negócio primeiro saiu as abelhas. Ia voar, não ia estar na festa dele de qualquer forma. Depois, um painel com tudo. Se as pessoas já querem que eu pare de fazer, às vezes, o painel porque tava atrapalhando um pouco o mercado de alguns, né? Eu ainda botar o bolo na mesa do doce. Eu podia ir embora. E aí, eu achei curioso que você tava falando, assim, eu comecei lá com menos 0, mas como é que você chegou, ainda nesse começo, a ter toda essa repercussão, assim, fora, né? Que a gente tava até comentando, você falou que 80% do que é o faturamento da Nuvem, ele tá pra fora. Sim. Então, como é que você, desde o começo já, Amapá, Angola, não sei da onde, como é que essas coisas estavam chegando tão rápido assim pra você? Veio empreendedora também, de família, que... 2 pontos, né? O primeiro é que eu falei pouco não na trajetória. Você faz? Eu falei, não, deixa eu ver como eu posso fazer aqui dentro, né? E o segundo, não menos importante, é que eu tentava buscar pessoas de referência para eu apresentar o material,
porque, obviamente, se aquela pessoa tá usando, é porque é bom, né? E tentar com que ela usasse, gostasse e, de fato, eu colocasse na loja dela ou na decoração dela e ela me marcava, né? E, na época, o Instagram super entregava, né? Bem diferente de hoje. Então, ele me ajudou bastante também. Então, eu fui atrás das principais decoradoras do Brasil, mandava, né? Eu falei, vou te mandar um material para você estudar, ver a possibilidade. E nessas andanças, né? Por coincidência ou não, que eu acredito que de coincidências em coincidências Deus permanece oculto, eu esbarrei com uma decoradora que ela usava muita lona. E ela ia fazer, em 2 semanas depois que a gente se encontrou, a Festa da Preta Gil. E aí, ela gostou tanto da ideia, né? Não só do material, mas da proposta da marca, porque antes eles faziam o design fora, aí a gráfica que imprimia, aí ela que tinha que mandar alguém buscar. Eu não, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa diferente, né? Porque copiadora temos, pessoas que fazem arte temos, e entregas a gente também tem. Então, eu precisava facilitar a vida dela. Eu falo que a nuvem, de fato, é vida, né? Aí ela facilita o seu dia, principalmente hoje, que é super corrido, né? Então, eu que vou criar a sua arte, eu que vou imprimir esse material e eu que vou te entregar. E a pessoa, ela vai pagar por isso. Porque ela quer, de fato, menos um problema no checklist do dia dela. A facilidade completa. A facilidade, ali. Exatamente. Então ela fala, nossa, é tudo dentro? Exatamente, tudo tá aqui. Você não vai ter que fazer com um, pra fazer com outro, pra chegar em outro. É tudo, eu vou fazer uma pessoa só falando com você. Ela, nossa, então eu preciso disso pra minha vida. Eu falei, você vai resolver sua vida. Talvez uns 50% dela. E a gente começou com essa parceria bacana. E aí ela falou assim, vou fazer Festa da Preta daqui a 2 semanas. Você topa em fazer? Aí eu fiz de costume, né? Claro! Imagina! Preta, lógico. E aí eu fui pro Rio, nesse evento. Deu uma repercussão, assim, gigantesca. Porque, primeiro, material novo. Uma decoradora super renomada. Preta Gil, né? Eram 3 pilares essenciais para você tocar para o negócio. Ia dar certo. Exatamente, eu falo assim, que eu faço dar certo. Eu falo, vai dar certo. Não, vamos fazer dar certo. Vai dar certo, de fato, assim. Nem que eu tenha que me virar em 20 para fazer. E aí acabou que a repercussão foi muito, muito, muito positiva. E aquilo ali, o que acontece? Quando você vê alguém fazendo, que você tá no meio, fala, opa, eu quero. E foi aquele giro. Aí também os artistas. Outros foram puxando, porque se a Preta fez, é porque também tem credibilidade. E aquilo ali foi se criando, né, um vício, graças a Deus. Mas aí, dessa casa em Itapuã, já com o galpão, como é que foi o processo de, então, expandir, crescer todo esse negócio, chegar ao ponto de uma fábrica e, principalmente, da onde que isso você estava imaginando? Você estava vendo tudo isso acontecer? Estava planejado? Ou foi tipo assim, bora fazer? Bora fazer. Zero planejado. O planejamento a gente tem que fazer na hora, né? Aquele momento. Né? Quando a gente estava na primeira casa, né? Que era literalmente, eu alugava do aluguel. Pensa. Tipo assim, e era literalmente fundo de quintal, porque a frente era uma empresa e eu atrás ficava lá, naquele quartinho, né? Que tinha uma impressora, não tinha teto, não tinha nada, né? Tipo assim, quem tem um não tem nenhum, era daquele jeito, trabalhando de madrugada, porque muitas vezes máquina tem muitas intercorrências, né? Sim. E você imagina eu fazendo festa de hoje para depois de amanhã ou para amanhã, aí me dá um problema numa máquina dessa. Ali, né, tem que virar em 30 para poder a máquina funcionar. É muita oração. E aquilo ali fluindo da melhor forma possível, porque Deus sabia que tinha um propósito. E quando a gente saiu desse fundo de quintal, a gente passou para casa, foi quando veio esse giro, né, do fluxo.
E eu chamei o meu esposo, Fernando, para vir comigo, porque o Fernando, ele é especializado em gestão, administração e trabalhava em multinacional. Eu falo, não faz sentido algum eu contratar uma pessoa para tocar. Sendo que eu tenho alguém em casa. Eu tenho alguém em casa, que também, assim, é desafiador, né? Mas quando a gente tem as funções muito bem planejadas e administradas, assim, entre a gente, né? Foi bacana, foi legal. Obviamente que, não é, né, maravilhoso o tempo inteiro. Mas a gente se respeita muito, então tudo acontece da melhor forma possível. E foi aí quando ele veio. E ele falou assim, eu fiz um planejamento, um business plan, e é tantos meses para chegar a esse número. Eu olhei pra cara dele. Falei, quantos meses? Falei, 9 meses, Fernando. Eu falei, isso aí daqui a um mês vai chegar. Ele, não pode. Eu falei, então tá bom. Eu falei, tô te falando, que eu tô sentindo, né? Eu que tô vivenciando. Fazendo comercial, fazendo entrega, exatamente. preparando. Então, você vê o giro de uma semana para outra, quando era bem acelerado. Aí ele, não é possível. Aí deu 30 dias, eu falei, olha, toma aqui, sua planilha toda preenchida e pode pedir conta. Aí ele, sério? Eu falei, sério. E nisso ali começou realmente a nascer, né, a sociedade que a gente tem hoje. Foi muito difícil, obviamente, porque você não quer trocar também um certo por um duvidoso, né? Assim como eu na minha agência, eu fui saindo um pouco dos meus clientes até eu chegar assim, não, agora eu não consigo, de fato, atender um pouco meu cliente e ficar com a nuvem. Eu preciso ou colocar eles dentro da nuvem ou realmente falar que eu vou seguir um outro caminho. E é desafiador e dá medo, obviamente dá medo, porque como é que você vai saber que vai dar super certo e você tá tirando um muito concreto na sua vida, que eu já tinha 7 anos que eu fazia a mesma coisa, para algo que nem existia. E aí, como é que foi? Lidar com esse duvidoso, se lançar num caminho desconhecido e principalmente que você estava tendo uma percepção, né? Por você falar, estava planejado para 9 meses e eu fiz em 30 dias. Isso. Tem uma percepção de que a coisa tinha esse potencial. Foi quando realmente eu vi que o meu diferencial, que é o amor e dedicação que eu colocava naquele produto, naquele material que na época era só o painel, né? E a força, a garra, assim, que eu tenho realmente de querer realizar, né? Que aquilo ali, você ultrapassa barreiras. Você levar aquilo pra frente, assim, pra muitos. E o mundo é gigantesco, né? Olha o tamanho do mundo. Então, se você pensar nessa forma, até nessa rua que você tá aqui, se você atingir 1% dela, tá lindo, né? Então, e a Veia Empreendedora, obviamente, que ela ajudou bastante. Porque eu não queria ser CLT. Inclusive, eu fui CLT, eu acho que por 3 meses. Até onde eu estava, o meu diretor falou assim, faz um PJ pra você não consegue ficar parada. Eu vou te ajudar. Aí na época eu cheguei até o meu pai, eu falei assim, pai, o diretor chegou e falou pra fazer um PJ, não sei nem o que é isso. Ele, minha filha, se ele falou é porque ele já te conhece. Ele já te entendeu, né? Ele já te entendeu. Ele sacou... E você vê, experiência, né? E eu comecei realmente a fazer outros trabalhos. Aí ele falou assim, eu preciso te dar muito trabalho, eu sei que você não vai ficar aqui nessa cadeira sentada. E você já via que era perfil, né? Então, eu queria fazer acontecer. Eu tive realmente aquele amor à primeira vista pelo negócio, né? De você idealizar algo e você ver. É surreal, né? É algo realmente mágico. Você lidar com a importância que a vida do outro, que você nem conhece, que você vai fazer aquilo ali acontecer. Então, aí você não conhece nem a vida dele, você não conhece ele, você não conhece nada, mas você quer fazer a diferença na vida dele. Aí foi aí também que veio o slogan de Faz a Diferença. Que eu falo também o tempo inteiro sobre isso, que a nuvem faz a diferença. Ela é diferente. Porque as empresas elas já existem, tem muitas empresas hoje, né, que fazem a mesma coisa, mas não fazem igual a nuvem. A nuvem é diferente. O que você coloca assim como esse ponto do é diferente? O que você sente, não só no negócio, mas o que você sente como você, como a pessoa que conduziu, que trouxe, que formatou, que pensou, que elaborou, que se dedica? O que você sente mesmo que é assim? É isso que a gente entrega diferente.
acredito naquela magia Disney, né? Que a gente se espelha muito. De levar pros meus colaboradores. Porque a Nuvem não faz sucesso sozinha hoje. Se a Raquel conseguisse fazer sucesso sozinha, ela estava sozinha, igual ela quando começou lá atrás, certo? Então, hoje, eu tenho uma equipe que ela colabora muito para poder fazer tudo isso acontecer. E é como uma engrenagem, né? Sem um ali, não gira. E eu coloco treinamentos, faço campanhas internas, porque eu acredito que o coração, na verdade eu falo nem coração, o corpo humano, ele começa ali, né? Se não tá linkado, se a energia não é a mesma, não vai sair no final a magia que eu falo que ela acontece. Então, eles estão sempre engajados, treinados. Eu faço dinâmica, lá tem a cesta diferente. Então, é diferente, não é só para você. É diferente lá dentro também. Uhum. A gente tem o sextou diferente, que toda sexta eu coloco alguma coisinha a mais, assim, no dia deles. Ou é um sorteio, ou é uma bonificação. Enfim, temos festas de 3 em 3 meses. Eu já fiz, numa época, na festa de confraternização de fim de ano, uma festa que eu falo que é toda errada, para eles chegarem na certa. Porque lá atrás, quando eu ainda não tinha esses treinamentos, né, não tinha aprimorado os estudos através para você engajar seu time, né? Uhum. Eles falavam assim, por exemplo, a cliente encomendou 50 lembranças. Aí foi 49. O que tem? Foi 49. Uma criança vai ficar 100. Aí depois a gente manda. Aí eu olhava, falei, tá bom, vamos fazer um treinamento pra vocês entenderem o que tem, né? De eu mandar depois, não é a mesma coisa, né? A pessoa tá esperando 50 lembranças. Uhum. O painel, que eu falo que tem que estar caixado certo. Mas o que tem? Era tudo o que tem. E aí eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma festa toda errada. E aí eu vou ficar lá de cima vendo eles chegarem na festa, que é a festa de confraternização. Uhum. Depois, quando eu abrir a festa certa, eu chamei todos os familiares deles, pra eles participarem sem eles saberem. Uhum. E aí, quando chegava, era muito engraçado, Márcio, que eles chegavam na festa, assim, o painel tava torto, a cara da boneca tava assim, ó, vesga. Aí eles olhavam assim, ó, Raquel viu isso? Era assim. Aí um ia ficar sem lembrancinha. Quem fez esse painel? Um ficou sem lembrancinha, a outra lembrancinha tava meio descosturada, sabe? O piso tava rasgado, porque foi na hora do extravio, né? Que geralmente fala assim, gente, a gente tem que embalar com outra lona. Não pode embalar com a lona do cliente. Tem tanta lona que a gente descarta, né? E aí, preguiça, enfim, né? Várias coisas. Então, eles entendem hoje que é importante. Esses dias um cliente ligou, meu Deus, minha lona tá toda rasgada. Eu falei, fica tranquilo, abre essa lona, sua lona está dentro. Isso é igual um pacotinho de bombom. O recheio tá lá dentro. Aí ele, que bom. Então, assim, sabe aquela segurança? Aí ele pensa assim, nossa, a Nuvem pensa em tudo, né? E aquilo ali, quando a gente foi fazendo a festa, no final eu fui entregando as lembranças, deixei um 100, aí eu falei, depois eu te entrego a sua? Gente, achei genial essa ideia. Achei incrível. Eles ficaram chocados. E assim, aí um que tava meio descosturando a alça, tava toda troncha, assim, sabe? Aí eu olhava assim, aí eu falava assim, agora vamos lá, gente. Tudo que vocês viram até agora é nuvem? Ou é um aleatório que você contratou? Não é. Falei, você gostou de não receber uma lembrança? E todos os seus amigos estão recebendo? Primeiro ponto. Aí, segundo ponto também que tinha da impressão 100% fiel à marca, que tinha também a lembrança, eu tinha botado ela bem desmotada, bem feiosa. Se a impressão tá condizente com o painel, mesmo o zarolho lá da frente, tá igual? Não. Então agora eu vou mostrar pra vocês como é uma festa com nuvem. Aí eu abri um paredão todo, era preto, um tecidão preto assim, ele caiu assim, aí eles entraram na parede com um painel de 10x8 gigantesco. Fiz a família deles chegarem, as lembranças todas posicionadas de forma correta, com a impressão certa, enfim, do jeito que a gente precisa entregar. E aí eles ficaram com aquele olhinho, sabe, brilhando. Eu falei, tá vendo, é assim, o olhinho precisa brilhar. Porque se não brilhar, não é nuvem. A magia não está acontecendo ali. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. É o propósito, é de fazer a diferença, tá aí. É aquela cerejinha do bolo mesmo. Gente, achei sensacional.
porque é uma forma que você tem de poder gerar sentimento, né? Exato, tem que gerar sentimento. O aprendizado, mais do que por entender, ser treinado, é assim que tem que fazer, etc. Você está proporcionando uma experiência de emoção, de sentimento, da pessoa compreender aquilo, né? Para ela poder ter uma real percepção do impacto que ela pode promover. Você tem que fazer ela realmente viver. Aham. Né? Viver a experiência, que foi assim como a nuvem nasceu, né? Como é que eu ia explicar o que eu estava vendendo? Uhum. Levando para ela entender aquela experiência que ela já tem dentro de casa, né? Quem não usa lençol hoje? É verdade? Uhum. Algumas decoradoras que são minhas amigas hoje me zoam até por isso, né? Que falavam assim, ela lá que fala que é o lençolzinho dobrado debaixo do braço. Eu falei, né? Eu falei, agora vocês ficam me zoando. Mas eu sempre tento jogar pro real. Minha filha mesmo estudando, ontem eu tava repassando gramática com ela à noite. E ela, mamãe, tô com uma dificuldade de entender isso. Eu falei assim, então tá bom, vou escrever um texto aqui pra você. Aí as palavras de gramática, eu fui falando assim, era coisa de teatro até, né? Que era de texto, narrador, personagem, observador, intruso. Aí eu fiz um texto pra ela, como se eu estivesse mandando pra ela o que ela na minha vida. Mas com aquelas palavras. Com aquelas composições ali que precisava. Aí ela, mamãe, dá uma vontade de rir quando você fala e chorar ao mesmo tempo. Porque você... Parece fácil. Eu falei, mas não é que parece fácil. É porque a gente tem que colocar pro nosso mundo. Tudo que a gente aprende, a gente precisa colocar pro nosso dia a dia. Pra ficar fácil. Aí fica fácil, aí dá vontade de rir. Porque tá fácil, né? A gente viu que tava tão difícil. E que aquilo ali se torna, assim, num passar de estalar de dedos prático. E de onde você aprendeu essas iniciativas? De onde você aprendeu essas ideias, essa forma de encantar, de gerar emoções? Aqui pertinho, na Fafi. Fiz teatro. Ah, tá explicado. Eu era muito tímida. Você acredita? Não acredito. Sim. Ninguém acredita, todo mundo fala que é mentira, mas eu juro, por Deus. Eu fico até vermelha, não dava pra fazer assim. Eu era extremamente tímida. Muito. E aí... Desculpa, até porque quem te acompanha pelas redes sociais sabe que não. Você olha e você fala... Não, nasceu pra isso, né? Então, às vezes tá lá dentro, né? Tá dormindo. E eu fiz um ano, na verdade, eu acho que foram 12 meses, isso mesmo. Aqui na Fafi. E foi maravilhoso pra mim, pra realmente a gente colocar isso pra fora. E o professor era muito didático. Assim, ele era muito bravo, né? E ele era super didático, então ele fazia a gente entender o texto. E eu falo que eu tenho, sem ter diagnóstico, mas eu tenho TDAH. Pouquinho. Mas na época, com certeza, eu tinha, mas não tinha nada desses, das referências de hoje. E eu tinha muita dificuldade de, às vezes, gravar textos. E ele falava assim, não, Raquel, presta atenção, você tem que colocar isso na sua cabeça. Coloca pro seu mundo. Aí eu ficava pensando muito nisso. Então, hoje eu faço isso tudo na minha vida, assim, tudo. Na nuvem, no meu dia a dia. Assim, todo o produto da nuvem hoje, ele nasceu de uma audiência. Alguém pediu ele. Não daquele jeito, mas alguma coisa parecida. Painel, né? Uhum. E eu não falei não. E obviamente que hoje já teria alguém que tivesse criado um painel de tecido, né? A minha primeira bag, a cliente queria uma bag da Dior, a bolsa da Dior. Ela, eu não tenho esse dinheiro e tal. E lá no direct do Instagram. Mas eu queria tanto uma bag nesse estilo e tal. Eu falei, olha, desse jeito eu não consigo fazer, até porque é Dior, né? Vamos respeitar. Mas eu posso colocar pro nosso universo. Eu posso fazer um pouquinho menor, eu posso fazer uma estrutura nela. Enfim, fui estudando junto com as minhas meninas da operação como a gente poderia colocar aquele sonho para funcionar. Mas também não fui pensando que ia ser o meu produto que mais vende hoje. Eu também, sabe, eu fui pensando nela. Eu queria realizar o sonho dela. E aí, quando ela postou, nossa senhora, que chegou, né? Até hoje, a primeira bag tem um sobrenome dela, é napolitano.
Porque era Priscila Napolitano o nome dela, né? Né? E aí eu falei, vou botar o nome dessa estampa de Napolitano. Olha que em legal, homenagem. que legal. A Necessaire Abacaxi foi por conta de um evento do abacaxi da Lorena, que é uma amiga minha. Ela falou, poxa, amiga, vamos fazer. Você deve conhecer, Conheço. né? Figuraça. Foi aniversário dela, inclusive. Ela falou assim, poxa, me faz uma dessa maneira, você tem um monte de ideia, você é criativa. Aí, pô, tá, toma no colo. Se vira. Legal. Eu gosto assim, assado. Eu falei, vamos fazer, vamos. Aí eu fiz um sucesso. Gente, incrível. Então, tudo que a gente vai pensando no próximo, eu acho que gira, é o universo. Eu acredito no universo, nessa conspiração a favor, assim, que vai girando em torno de você, porque você, de fato, está preocupada com o próximo. Está preocupada em realizar aquele propósito, aquele problema, né? Sobre problema também, eu acredito que as pessoas correm muito de problema. E foi através de problemas que a nuvem nasceu. Buscando resolver um problema que não tinha uma solução tão boa quanto que ela conseguiu sugerir, né? Tem que ter paixão em resolver problema. Paixão mesmo, tem que ter amor em resolver aquela situação. Mas eu vou te falar que empreendedor gosta de um problema. Gosta, adora. Eu peço uns probleminha por dia, só pra poder não dar tempo de ter uns piores. Que aí a gente vai, né, se adequando no dia pra resolver aqueles problemas que vão passando no dia a dia. Mas que é desafiador e, obviamente, todo dia tem. Todo mundo fala, que olha, né? Porque a rede social, de fato, vende uma imagem que é diferente do nosso dia a dia, né? Eu falo que a minha vida, que não dá tempo de postar, dá um trabalho. Que ela não dá tempo. E, de fato, nem se a gente quiser, a gente consegue. É muita correria. Perfeito. Hoje a gente está falando da nuvem, em que alcance, em que proporção, o que você pode compartilhar com as pessoas para que as pessoas que não conhecem a nuvem sublimação tenham uma compreensão do que ela faz, onde ela está presente hoje, qual o universo que ela criou. A nuvem hoje está presente, eu acredito que em tudo na sua vida. Tudo. Se ela não tiver, você me conta que eu vou fazer tipo isso. Hoje a gente é referência, né, na parte de festas, essa questão do que a gente realmente desenvolveu, do painel sublimado, do piso, dos cilindros, do personalizado. E temos, depois da pandemia, que a gente lançou a loja, o site. Então, a gente está no estudo da loja para gerar a franquia dela. É uma loja conceito de sublimação, primeira loja conceito de sublimação também do Brasil, num projeto que é muito bacana e desafiador, porque é uma loja que você compra o que tem dentro dela e você consegue comprar o que não está dentro dela. É um diferencial, porque se você olhar um quadro lá e ele acabar, eu encomendo ele para você, fácil, te entrego na sua casa. Ou, não gostei desse azul, eu queria laranja. A gente faz ele laranja. Então, realmente muito diferente o conceito da loja. É de agregar valor ao cliente, né? Aquela necessidade. E temos vários produtos, tem papel de parede, adesivo, as Necessaire, que são promocionais, que vão com logomarca, com inicial, com lembrança, beach tênis, raqueteira, festas, painéis de festas, enfim. É um universo. Eu falo que é um mundo de possibilidades sem limites. E que você envolve, por exemplo, quando você fala de festa, você está envolvendo não só a entrega, mas também a direção criativa ali daquilo que está sendo construído junto com o painel, com toda a parte de decoração. Você envolve ali digamos assim, a ideia, a concepção completa do que está sendo entregue. A ideia é realmente essa entrega universal, assim, do 100%. De resolver o seu problema, né? E a gente tem uma equipe que tem 10 designers dentro da empresa que eu coordeno. Então, como eu também conheço, né, do designer, a gente conversa legal, é fácil, né? Eu pedi um ajuste que eu sei que ele é possível. A não ser que fala, não, isso não dá. Não, isso dá sim. Você só fazer assim, assim, assim. Então, às vezes, eles também não sabem, às vezes eu também não sei. E a gente vai se ajustando. Isso também ajuda muito no processo ficar diferente. Porque eu tenho um projeto interno com eles de uau. Então, eu preciso falar uau para todos os projetos. Porque se eu falar que bonito, qualquer um faz. Tem que ser uau. Fala assim, nossa. E se o cliente falar uau, eles ganham a bonificação. Sensacional. E aí, eles se incentivam, né? De fazer realmente o melhor deles. De você se dar o melhor.
A gente tem que se dar o melhor todo dia. E aquilo ali dá um engajamento interno positivo para eles. E o que faz o seu uau? O meu uau é eu ver… Hoje eu não consigo ver, obviamente, os olhinhos brilharem, né? Mas o feedback do cliente, para mim, meu dia fica, assim, leve. Aquele trocar, né? De você saber que você realmente fez a diferença naquele projeto, que o cliente… Nossa, eu amei, era isso que eu queria. Enfim, superou minhas expectativas. Eu ver o time lá engajado, positivo, energia. Eu falo que lá eu sou igual mãe. Né? Eu chego, eu já sei. Ou que tem já um BO que rolou, ou que não. Já passamos com a cara já meio, passo o rodo lá, já vou passando, entendeu? Eu falo, gente, o que tá acontecendo? Eu bato palma, ponho música. Falei, pode botar música aí, que tá muito baixo astral. Eu acho que o time totalmente envolvido com o seu propósito faz muita diferença. E, obviamente, que hoje um dos desafios do empreendedor é processos e pessoas, né? De você realmente conseguir fazer um link 100% desses dois fatores é muito difícil. Mas a gente faz, assim, diariamente… Tudo aconteceu. Eu sou super fácil acesso na empresa. Eu tô lá, eu converso com todos eles. Eu vou em cada setor. Às vezes eu vou… O pessoal fica… Alguns têm medo de mim, eu ir pro setor. Porque fala que eu tenho dedo podre. Teve esses dias que eu cheguei lá, tinha uma pilha de bag. Sei lá, acho que umas 50, Márcio. Que tava pra sair. Uhum. Aí eu falei, deixa eu ver essas bag, como é que estão? Aí eu fui uma por uma. Aí todo mundo, não, já tá tudo certinho. Eu falei, não, mas eu quero ver. Aí comecei a ver. As 3 que eu peguei, as 3… uma costura estava um pouquinho torta, aí eu mandei repetir. A outra tinha um skin que eu mandei trocar. E a outra tinha um outro detalhe. Isso é engraçado. Aí eu falei assim, não é possível, Raquel. A gente já olhou tudo. Eu falei, deixa eu ver as outras agora. Eu já peguei 3, as 3 primeiras. Que não eram primeiras não, eu peguei aleatória, sabe? E tem um detalhe desse, deixa eu ver as outras. As outras estavam intactas, perfeitas. Foi as 3. Foram as 3. Era pra você… Era encontrar elas. Encontrar o defeito. Tipo isso. Então, eu tô o tempo inteiro ligada lá. Eu falo de acabamento. O nosso diferencial, além das estampas, né? Que a gente tem essas cores vivas, né? E tem a questão da personalização. É o diferente. Por exemplo, uma necessaire… Vou pensar assim. Uma necessaire rosa, dessa cor da minha calça. Eu, ao invés de botar o zíper pink, eu coloco ou laranja, ou amarelo. Eu faço o contraste de cores, porque, obviamente, eu estudo isso. E a gente sabe que é aquele descombinando que combina, né? E aquele ali é um diferente da nuvem também. Que você sabe que foi pensado, né? Não é o básico. A gente que faz o diferente. Sim, foi pesquisado. Isso que eu até ia te perguntar. Com certeza, você tem que mergulhar em vários universos de pesquisa relacionado a matéria-prima, tecido, a design, a arte, ao que é tendência, mas não deveria ser tendência. Ó, o Rodrigo que vai falar sobre isso. Vou deixar, hein? As tendências que às vezes não deveriam ser tendências, mas… As tendências que não deveriam ter existido, mas faz parte. Mas assim, você com certeza precisa mergulhar nesses diversos campos ali de informação, de tendência, de conhecimento. O que é o seu caminho de repertório de juntar esse tipo de conteúdo, de referências que você vai levar para fazer as produções? Você acredita que é muito do meu dia, assim, que eu vejo, por exemplo, até roupa das pessoas, que elas estão vestindo, uma propaganda do sabão em pó. Porque eu vejo o que ele tá colocando. Ou uma Globo, como é que ela tá subindo os stories dela, como é que ela tá subindo os rios dela, o que ela tá usando. Tá usando emoji? Tá usando emoji? Então, bora usar, que é uma tendência. Então, eu pesquiso dessas principais empresas que eu acredito que, não vou dizer, nossa, mas que ligação, né? Realmente não tem ligação. Mas que você tem que olhar, tem que saber olhar, né? Uma combinação, pra você ter ideia, por exemplo, galinha pitadinha. O pintinho, ele é amarelo com um negocinho roxo. Nossa, por que roxo, né? Não é amarelo com vermelho? Aí você já vê, amarelo com roxo combina. É um detalhe, é aquela coisa que você tem que realmente olhar, né? Pra você entender o universo e colocar pro seu. E como é que treina esse olhar curioso? Gostei. Ai, meu Deus.
Acho que essa é uma pergunta, eu acho assim, que isso... que todo empreendedor precisa ter, né? Então, tipo... Como treina isso aí? Como treina isso, Como é que meu Deus? desenvolve esse olhar? Eu acho que é um conjunto de coisas que aconteceram na minha vida. Desde a escola, sempre gostei muito de desenhar. Faculdade... Engraçado que quando era luz, câmera, ação, eu tava fora. Mas era teatro, até porque eu já fiz, né? Aí eu tava dentro. Então, a gente tem esse olhar mais criativo, né? Pros temas. Depois, quando eu fui fazendo comunicação social dentro da empresa, né? Eu fazia muito jornal mural, então eu tinha que organizar aquele jornal mural, mas de uma forma, então eu pesquisava no Google, como é que pode fazer, enfim, uma coisa diferente. Pesquiso muito no Pinterest hoje, que você começa a pesquisar uma coisa, daqui a pouco você tá em outra, né? E aí, quando viu o pastor, tem 1h30 que você tá no Pinterest criando. O que eu comecei, eu não fiz nada. Já tem uns 3 moodboards e umas 3 pastas novas. Esses dias mesmo, eu tava conversando com as amigas minhas, falaram assim, gente, você é muito maluca. Eu falei, mas gente, eu acho tão legal isso. Eu tava vendo, como é que a pessoa assiste uma prova do líder e fala um negócio desse? Eu tô lá vendo o que tem lá atrás. Então, assim, a prova do líder, eu tava vendo, aí tinha, assim... tá na cara que é Seara, né? Já vou meter que é uma propaganda. Tá na cara que é Seara. Eu falei, nossa, que legal isso, gostei. Vou botar tá na cara que é nuvem. Porque quando a pessoa olha, ela já sabe, tá na cara que é nuvem. E eu não tô nem sabendo quem ganhou do líder, quem não ganhou. Eu só vi atrás, assim, a comunicação passando. Combinação de cores do Multishow, por exemplo. Quando eles começam os blocos deles, eles começam roxo com... lilás, azul. Aí eu falo, vou fazer minha sacola assim. Vem assim, eu acho que é instinto mesmo, não sei, vem do nada. Eu tiro foto pra eu não esquecer, tem um grupo comigo, né? Eu sozinha ele, que aí eu vou mandando ali pra não esquecer e vai realmente passando. Eu acredito que é muito da pessoa. Obviamente que você treinando isso, tudo que você treina, você fica muito bom, né? Então, você vai treinando aquele olhar para identificar isso, ele vai se acostumando. E tudo que você olha, você pensa. Tudo que você olha, você vai pensar em alguma coisa que tem a ver com o seu mundo. Foi assim que eu fui testando e foi dando certo. Não, eu acho sensacional, porque eu gosto de perguntar e destrinchar esse tema, porque essa parte, assim, quando a gente fala sobre repertório, referência, o olhar curioso, o conectar ideias. Tem um livro chamado Inteligência Visual, que ele fala sobre um estudo que foi feito nos principais museus do mundo e que as pessoas normalmente levam, em média, 17 segundos para admirar uma obra de arte. Então, digamos, o Van Gogh, Leonardo da Vinci está lá no Louvre e você bate o olho, 17 segundos é a média. Ou seja, não dá nem tempo de você realmente identificar. Claro que no Louvre não dá pra ver porque tem 200 cabeças na sua frente. Na frente da Mona Lisa. Mas o que é curioso é porque quanto mais a gente exercita a capacidade de observar, de procurar detalhes, você está juntando repertório para gerar soluções, né? As ideias de como é que você vai fazer a próxima bolsa, como é que você vai fazer uma combinação de cores, um slogan ali, uma frase de efeito que você vai utilizar, porque você vai pescando, buscando essas referências e às vezes em lugares diversos que não tem necessariamente a ver com o seu negócio, Exatamente. Né? E você vai buscando postagens que você vai olhando em rede social que não tem nada a ver aquela postagem com o seu tema. Mas a forma que a pessoa posicionou o produto, colocou a informação, botou preço, não colocou, que chamada que ela fez, né? Que isso hoje, as pessoas falam muito sobre isso, né? Realmente, das primeiras palavras serem o óbvio, né? Então, tipo assim, é o quê? É necessaire? Então, é necessaire, não é mimo, não é brinde. É necessaire. Você tem que escrever, né? Esses dias eu tava falando sobre... Eu acho que foi com você ou com o Rodrigo que eu comentei que eu fiz um post. Foi ontem que eu falei com você do post. Que eu coloquei lá o mínimo de tantos R$1.000 o pedido. Aí eu falei, não, vou botar bem óbvio, né? São 50 unidades e tal. Aí a cliente, poxa, Raquel, mais 1.000 peças pra mim. É muito. Eu falei, aonde você viu isso? 1.000 peças, meu Deus. Aonde que eu vou ter? Eu fiquei até assustada.
Aí eu falei, não é 1.000 peças, 50 unidades, é R$1.000 o pedido. Então, assim, você vê que hoje o nosso olhar, você não tem muita paciência, né? E nem tempo. Então, você realmente fica o dia inteiro buscando ideias na internet ou buscando conhecimento. Então, você lê rápido. Então, você vai, passa, você lê rápido, você passa, lê rápido, você nem lê o resto, né? Até mesmo a mensagem que você recebe do WhatsApp. Várias vezes eu fiz isso, a pessoa escreveu uma coisa nas 2 primeiras linhas, depois foi escrevendo outra, eu respondi só o que tinha a ver na primeira linha. E ela, não, Raquel, não é isso que eu escrevi. Eu falei, não, deixa eu ver. Aí eu fui lá, li, tinha nada a ver o que eu tinha entendido. Nada a ver. Mas porque eu tava rápida, eu tava corrida. Eu fui lendo de acordo com o que eu tava ali naquele dia também, com o meu humor, com a minha loucura, né? Então, o WhatsApp, ele é maravilhoso, ajudou muito a gente. Mas ele é frio, né? Então, depende muito de como você tá no dia para você receber algumas informações. E por isso que internamente, eu alinho muito com as meninas, delas sempre usarem um emotionzinho tudo minúsculo. Aí eu falei, mas como assim tudo minúsculo? Tudo minúsculo, parece que você tá mais calma, tá mais, né? Mais brandazinho. Pode estar no dia. Pode, Então, assim, tudo bem minúsculo. E só o nome da pessoa que maiúsculo. Eu fiz alguns GIFs meus, né? Porque as meninas falam assim, poxa, Raquel, eu tô com dificuldade porque o cliente, eu peço pra fazer o Pix ou o cartão, ele não manda, aí ele fala que tá corrido. Aí eu tenho que sair o material dele, aí eu tenho que cobrar, e parece que, né? Eu falei, não, eu já sei como vou resolver isso. Eu vou fazer um GIF meu engraçado pedindo Pix. Eles vão rir e vão fazer na hora. E foi assim, dito e feito. Então eu fiz. Aí, como deu super certo, eu fiz subindo o link. Enfim, fiz todas as principais palavras que elas usam hoje. Bom dia, boa tarde. Estou mandando o link. Enfim, para ficar divertido, né? E hoje, quem não faz uma figurinha, né, de ninguém? Hoje eu sou alvo de figurinha. Então eu tenho que tomar cuidado como é que eu tô no dia, porque figurinha pra tudo. Então eles lá interno fazem figurinha também, que eu acho legal entre eles. E aí a gente vai alinhando com o quê? Com a tendência que hoje né? Antigamente não tinha isso. Então, mal era o emotionzinho, agora já é figurinha, daqui a pouco é o quê? Não sei, a gente tem que ir indo de acordo com o que o mundo tá girando. E mais coisa, mais repertório, mais referência que você vai buscando, e mais coisa que você vai inventando. É porque hoje a gente tem essa disputa da atenção, né? Então, o que a gente tem é diversos estímulos tentando capturar a nossa atenção. É o Instagram, é o Pinterest, é o vídeo, TikTok, é o YouTube, é o TikTok, né, o WhatsApp, mensagem. Então, o tempo inteiro a nossa atenção hoje é o principal ativo que as marcas buscam. E aí até acho curioso, porque assim, se a gente pensar nesse caminho da atenção, e cuidar de negócios também envolve uma atenção dedicada, focada, né, inventiva também. Mas quando a gente fala sobre o que a nuvem proporciona, ela proporciona uma experiência em que a atenção, ela vira aquele cenário que a nuvem... Então, é como assim, esqueçam o que está acontecendo, a atenção está aqui. E aí, como é que é assim, o impacto quando as pessoas têm essa experiência das pessoas com o que a nuvem produz? Elas se emocionam. Muitos a gente recebe feedback de textos enormes falando das histórias de cada uma delas, de como ela imaginou ter aquele momento. A própria, às vezes, se é criança pequena, ou enfim, tem casamento, é tudo, né? Tem todo tipo de festa, mas você vê que aquela essência, né, do que realmente a pessoa buscou, ela foi atingida ali. Então, aliás, às vezes, ou sempre, né? O ideal é ser sempre de superar as expectativas, né? Muitas vezes eu coloco o produto, eu sempre coloco um mimo para cliente. Eu coloco dentro de uma sacola, coloco dentro o cheirinho da nuvem, é o cartãozinho, enfim. Tem todo um por trás também, que para fazer chegar até o cliente e fala, nossa, queria, ele vai lá e posta. Isso vira automático, não é obrigado, né? Mas ele se sente tão abraçado que ele fala, não, gente, que carinho, né? Por que não eu dar um crédito para essa empresa? E é isso que vai fazendo a gente crescer, vai fazendo a gente girar, porque sem esse carinho, esse detalhe, esse amor, não faz muito sentido. Correto? Então, assim, você de fato, você realizar é maravilhoso, mas você fazer com que a pessoa
engrandeça isso para você, é muito melhor, muito mais motivante, né? Você lida com o dia muito melhor. Esses dias o Copacabana Palace mandou uma carta pra gente na nuvem agradecendo os painéis que a gente fez no Carnaval. Gente, o Copacabana parou para fazer uma carta, tá assinada à mão, escreveu o nome da nuvem, a equipe. Gente, isso é muito fofo, sabe? Ele parou um tempo. Hoje, a gente quase não tem tempo. Então, você parar para poder fazer algo por alguém é muito especial. Assim como chamam pelo direct, eu falo, gente, são clientes que estão ali na porta, né? Porque tá invisível, que você não vê. Mas se ele já chamou, ele quer. Ele não vai chamar porque, vou chamar. Ele já quer, ele já tá ali. Então, agora basta você fisgar ele para você. Como? Entendendo o que ele precisa. Não quero que você seja a melhor amiga dele. Até porque não dá, né, pra você fazer isso. Mas você entenda o problema dele, se ele pedir uma coisa que a gente não tenha. Mas a gente tem esse produto, de você levar uma solução, por mais que ele não queira. Mas isso é se importar, não é só pegar, responder e tchau. Pegar, responder e tchau. Isso é frio, né? Não tem a ver com o nosso propósito, nossa energia. Então você tem que realmente se importar com o que ele precisa naquele momento. Isso eu penso, assim, que faz a diferença na vida deles. E aí a gente consegue linkar com o nosso propósito. Que sempre tudo tem que ter um propósito, né? Aham. E o da nuvem é de fazer diferente. Perfeito. Agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui, bem mais pro campo da Raquel, pro ambiente da Raquel. Que é uma fábrica, hoje a gente tá falando de quantas pessoas? Tem uma média de 50 hoje. 50 pessoas. Diretos. Para uma demanda Brasil inteiro, mundo, exportando, mandando para fora, lidando com uma série de assim, com o detalhismo, com a preocupação. Como é que é a forma da Raquel conseguir articular e dar conta de todas essas responsabilidades e demandas e preocupações que você tem? Como é que você se gerencia nessa gestão do seu negócio? Acho que a palavra que mais resume hoje, que eu aprendi muito, é disciplina. É disciplina da gente programar o nosso dia, da gente ter pessoas que a gente confia internamente, que a gente, de fato, passa treinamentos, linka com propósito, pessoas de confiança, né, no time, para poder fazer com que a roda gire da melhor forma. Eu, por muitas vezes... Eu era muito difícil de delegar. Muito, porque eu acreditava que ninguém ia fazer como a Raquel. Essa é a famosa do empreendedor, tá? Essa é famosa. Essa é famosa. Ninguém vai fazer como a Raquel, vai ser muito difícil. E a gente vai criando um bloqueio muito grande na nossa mente, né? E você precisa confiar no nosso time, no nosso, eu já falo tudo nosso, né? No time. E a partir do momento que você confia no time, as coisas vão fluindo muito melhor. Lógico que vai ter erros, vão ter falhas, até porque a gente também vai fazer isso acontecer, né? Então, mas o ideal é errar rápido. Se você persistir no erro, ali que você está realmente pulando uma etapa muito importante. Então, se você errou, já vê que você errou, para ali, muda tudo, sem ficar, mas eu vou... Não tenta, errou já era, tem que mudar. Porque isso evita muito, muito, muito índice de investimento, de gestão de tempo, de pessoas, de todo o processo, toda a operação da empresa. Uhum. Então, eu fui lidando melhor com isso. Então, eu fui realmente delegando, eu fui colocando um pouquinho da Raquel dentro de cada um lá dentro. Eu sinto hoje, eu tô com um time assim, muito redondo hoje, muito bacana. Eles são realmente uma energia só. A gente faz várias dinâmicas internas para isso realmente acontecer, não se perder. E não é fazer, Raquel, quanto tempo você faz? É de 6 meses? Se você fizer isso, esquece. Pelo menos tem que ser mensal. Diariamente eles precisam ter uma conexão. Então, tudo envolve um dinamismo entre eles. Que eles precisam entender que todos eles ali são importantes.
E assim como eles acham que a Raquel é importante. Às vezes, quando eu viajo muito, eles falam, ô mãe, cadê você, mãe? Isso aqui tá onde? Eu falei, calma que eu vou chegar. Eu falei, tá assistindo Fala da Mãe, né? Eu falei, é assim mesmo, é desse jeito. E eu já chego falando, eu converso com um, falo com outro, eu trato todos iguais, eu não tenho direitos melhores ou piores pra ninguém lá dentro. Às vezes um fala assim, eu fiz esses dias uma campanha de uma canetinha, né? Que a gente deu pros clientes. Aí eles, a gente quer. Eu falei, calma, que o de vocês vai estar chegando. Mas dá só pra mim. Eu falei, não posso dar só pra você. Se eu der pra você, eu tenho que dar pra todo mundo. Então, eu não tenho isso, assim, lá. O aniversário da gerente. Se vocês quiserem fazer algo diferente pra ela, vocês podem fazer. Mas a gente vai fazer aniversário antes do mês, igual pra todo mundo. No final do mês, a gente canta parabéns pra todo mundo. Não é porque ela é maior, sabe, o melhor, o pior que ninguém. Eu preciso criar um círculo ali que eles entendam que todos eles são iguais. E que eles são essenciais, né, pra poder a empresa funcionar. Então, eu acredito que isso, com a disciplina, me ajudou muito a coordenar meu dia, a programar meu dia. Aí eu dividi ele com a minha filha, né, com o meu esposo, que também é meu sócio. Então, a gente precisa saber separar muito isso, né, que eu cheguei em casa, tira a máscara da nuvem, chega em casa esposa. Não é assim, né? Quem dera, não funciona. Então, a gente tem que levar a vida também um pouco mais leve, a gente tem que lembrar sempre de agradecer muito a Deus. De pedir também um pouquinho, né, que faz parte. Então, a gente pede também um pouco, mas não é pedir, né, com aquele ódio, aquela raiva, né, ou não entendendo aquele momento. Se você tá passando, é porque você precisa passar por esse momento. Você só vai entender lá na frente. Mas você precisa passar por ele, para poder. Ele deve estar te transformando em algo melhor. Ou, de fato, aquilo ali tinha que ter encerrado na sua vida e você não entendeu. E ele faz algo muito brusco para poder falar: ei, já te dei vários indícios. E você tá indo. Insistindo. E você tá insistindo. Eu vou ter que fazer algo pior, porque não tá dando. Então, assim, de acreditar, ter muita fé, realmente. Eu tenho muita fé. Às vezes o mundo cai na minha cabeça. É aquela hora de falar assim, sabe uma coisa, eu vou desistir. Mas como é que você desiste de algo que você ama? Não dá. E aí? Impossível. Impossível. E como se eu não desistir na pandemia, eu não desisto nunca mais. Não, é impossível. A gente, quando tem aquele amor, a dedicação, é uma frase que eu uso muito, que é amor e dedicação te diferencia. Se você tem essas duas palavrinhas na sua vida, dentro do seu negócio, ou até mesmo dentro da sua vida, é muito difícil de dar errado. Eu acho que tem uma coisa que você falou assim que me chama a atenção, porque quando as situações, né, como por exemplo, se eu sobreviver à pandemia, então não vai dar errado. Muitas vezes a impressão da dificuldade, dos desafios, né, ela se mistura com as expectativas, com as frustrações, com os desejos. Então eu tenho uma visão, uma projeção de algo que eu tô vendo que eu quero, mas o desafio vem e dá aquela puxada no tapete, as dificuldades. E eu gosto muito sempre de falar que a gente precisa ter uma compreensão melhor das caixinhas dessas intensidades, porque senão a gente pega uma situação que é uma dificuldade e mistura com a caixinha da expectativa, do desejo, do sonho, do propósito, e você mistura as coisas e aí aquilo pode acabar. E se você consegue colocar em caixinha essa frase... Inclusive, já tive até, trazendo, você falou da questão do casal, já tive um cliente que ele também era sócio da esposa, e ele falava, e através do trabalho que a gente foi desenvolvendo, ele falou assim, não, eu peguei aquele seu exemplo da caixinha, e aí eu já coloquei dentro da nossa dinâmica. Na hora que eu estou falando com ela na empresa, eu falo assim, essa pessoa não é, essa caixinha aqui não é a minha esposa. É essa pessoa que está falando nesse momento, então deixa eu guardar esse sentimento da nossa mini discussão hoje sobre quem deveria ter feito, quem não deixou de fazer em casa e ligar a outra chave. Que é comum. Mas quando a gente tem essa clareza, assim, né, da intensidade das coisas, a gente consegue ter mais confiança, manter a confiança no negócio e dar o direcionamento que cada coisa precisa, né? Exatamente. O amadurecimento, vai amadurecendo com o passar do tempo. Eu, antes da pandemia, eu falo que a pandemia marcou um período, uma vida, certeza. né? Então é antes e depois, né?
Então, antes eu era um pouco, assim, estourada com algumas coisas que saíam fora do eixo, sabe? Obviamente que eu não tratava ninguém mal, assim, desrespeitava, mas eu ficava mais explosiva, né? Aham. E o que isso leva? Nada. A pessoa não vai mudar. A situação, se você não fizer nada, ela vai ficar ali, porque depende total do que você vai falar, o que vai ter que ser feito com aquilo ali. E, enfim, você vai perder saúde, né? Que você vai ficando também mais velho. Eu tô quase na crise dos 40, sabe? Eu tô, assim, pensando nisso, ficando mais velha, enfim. Aí fala, mas é a melhor fase. Com certeza. Eu queria ter minha cabeça hoje com 20 anos. Não ia ser tá incrível. maravilhoso. Maravilhoso. Então, assim, você tem que... O que eu aprendi muito nesse decorrer desses anos empreendendo, que a gente foi, de fato, você vai vivenciando aquele dia, né? Você vai aprendendo através das suas necessidades. Uhum. Foi de ter uma conversa sempre falar. Não achar que o outro tá dentro da sua cabeça. Ele não está dentro da sua cabeça. Ele não pensa como você. Perfeito. Ele não pensa. E se você conversar com ele, ele também não vai pensar como você. Ele vai entender e vai fazer o que você pediu. E aí você vai ter que fazer um treinamento para ele ir chegando até o seu conhecimento ou até onde você entende que é aquela posição ali que é a correta. Mas você não pode desmenosprezar por isso. Ou enfim, cada um teve uma educação, cada um teve um ensinamento, cada um teve, enfim, um dia a dia. A gente não sabe do dia das pessoas, a gente sabe de um contexto, né? A gente não sabe, às vezes, como ele se alimenta, como ele come, enfim, como ele dorme. Isso tudo influencia, é um contexto, né? Então, a gente precisa ter paciência e, de fato, falar, explicar, desenhar. Falar Isso, o óbvio, perfeito. sim. Sim, desenhar, desenha. Perfeito. Porque esse negócio do desenhar, igual você falou da situação, Tem que desenhar. tem que explicar. Tem uma coisa na psicologia que a gente fala muito, né? Eu gosto de repetir isso muito dentro do consultório, que é assim, o óbvio, ele precisa ser dito. Porque o óbvio, ele mora dentro do seu olhar, mas não no do outro. E aí tem até você que gosta de teatro, fez teatro, né? Dentro da linha do psicodrama, o Jacob Moreno, que foi quem criou essa linha, ele fala assim: eu empresto os meus olhos, eu retiro os meus olhos e entrego para que você use os meus olhos, eu retiro os seus para que eu coloque nos meus, para que eu possa ver o seu mundo através da sua perspectiva e conseguir entender o que você precisa. Isso serve para equipe, isso serve para cliente, isso serve para tudo, para relacionamento, que é você se colocar assim, não que você vai conseguir entender a vida do outro, mas que você vai conseguir se colocar numa posição de da onde vem o que ele tá vendo e como eu passo o que eu estou vendo, né? Muitas vezes eles falam muito sobre isso lá, e acontece, de fato, que você acha que você falou também. Você pensa tão rápido, né? Não, eu falei isso. Em nenhum momento eu falei. Eu só achei que ele tinha que ter lido minha mente. Quase. Mas isso é outro TDAH, depois a gente conversa desse detalhe. Isso é uma coisa comum pra quem... É bem comum, sabe? Acontece muito. Eu falo, gente, eu não falei isso, tem certeza. Não falou, Raquel. Eu falei, não, então eu vou ter que desenhar, vou ter que escrever, pra poder mostrar que foi falado, foi dito. E acontece muito, muito. Hoje, não tanto mais, porque realmente eu tenho essas conversas semanais, essa pontuação de programação, de reunião de segunda-feira pela manhã. A gente hoje tem uma programação que eu sempre falei pra fazer, só que eu não ficava, às vezes, no pé, sabe? Falei assim, vou ficar no pé toda vez segunda-feira. Tem que ficar no pé. Tem. Porque passa e aí a pessoa deixa. Não, vou fazer mais tarde, ou não, vou fazer amanhã, e não faz. Aí passou a semana, aí não aliou o que aconteceu de problema no final de semana pra não se repetir. Porque o erro, ele precisa virar um aprendizado. Sim. Senão ele fica sem sentido, né? Porque se você ficar errando sempre, perde total o sentido de você, até mesmo na sua vida. Então, assim, toda vez que tem um erro lá, e muitas vezes, por mais que tenha 9 anos, às vezes vai ter um erro que nunca aconteceu. E o que a gente vai fazer para aquele erro não voltar a acontecer? Não vou ficar apontando o dedo, foi você. Aquilo ali não vai levar a nada, nada. O que vai me levar a um melhor, que são críticas invisíveis, né? Porque eu acredito muito que crítica faz a gente crescer. Então, toda crítica que eu recebo, eu gosto.
porque ela, em algum momento, vai me trazer alguma solução para eu melhorar, ou para eu poder adaptar, ou porque aquilo ali realmente não tá legal. Teve uma vez que eu fiz, agora eu não sei mais, porque eu já vi alguns WhatsApps automáticos, né? Uhum. De aquelas respostas que eu praticamente odeio aquilo. Eu já falo assim, não tô acreditando, parecendo que eu tô ligando pra net, ficar o dia inteiro aqui. Mas enfim, eu fiz, porque tava realmente numa loucura, assim, de atendimento. Tinha poucas pessoas e queria meio que reduzir, né? Investimento. Aí eu falei, vou contratar esse WhatsApp que todo mundo vê, que todo mundo fala, enfim. A pior coisa que eu fiz na minha vida foi aquilo. Ele foi assim, ó. Só que aí eu vi que eu tava errando, eu falei, opa, eu já vou tirar isso. Mas paga, não interessa. Tirar agora, volta, porque meu público não aceitou. Eu com certeza perdi muita venda por causa daquela automatização totalmente desnecessária. Uhum. A pessoa poderia ficar até esperando, gritando lá, oi, 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 oi. E em algum momento, ela tem que vir com a transparência e falar, oi, ó, estou com o WhatsApp, tal, explicar, né? Você querer passar uma credibilidade pro cliente é você explicar o que está acontecendo. Às vezes, a mercadoria dele que não chega, em vez de você correr dele, né? Porque não é culpa sua. Então, assim, não, eu estou resolvendo o seu problema, pode ficar tranquila. Aconteceu realmente um extravio, aconteceu isso, que não foi, ou aconteceu uma intercorrência aqui interna. Se antecipar o problema, né? Porque aquilo ali te dá uma segurança. Do que você ficar ligando para uma empresa que você contratou, ela não te atende, ela não te retorna. Qual a confiança que você vai ter com uma empresa? A relação, né, que você tá estabelecendo de eu tô verdade. tendo uma relação totalmente Uhum. comigo, sabe? Não deixando eu entender o que eu fiz, meu Deus. Será que eu peço em outro lugar? Será que eu faço? Né? Porque até você entrar com um processo, enfim, fazer o que você achar mais interessante, o tempo tá passando. Uhum. E o que eu vou fazer? Então, a transparência na nuvem também hoje é um dos pilares muito importantes dentro da empresa. Tanto que no galpão eu fiz todos os setores se vendo. Eles, todo fechado de vidro, né? Onde todos eles se olham. É pra dedurar? É sim. É sim, porque a gente tá ali pra poder o quê? Trabalhar, entregar. Né? E não é justo se você tá fazendo e o amiguinho do seu lado não está. Eu não concordo, não acho justo. Então, também é um valor da Raquel. E, enfim, e aí fica a transparência vira algo que fica dentro da veia, né? Porque tem umas funcionárias minhas, umas colaboradoras minhas lá, que elas falam assim, a gente parece que o pessoal tá falando que eu sou mini Raquel, porque a gente tá falando e o outro não tá vendo, aí daqui a pouco quando vê, a gente puxa a orelha. Eu falei, mas é assim mesmo. A ideia é essa, o DNA da marca é esse. É cada um aqui se sentir a Raquel. Tem que sentir, porque senão perde o sentido total. Eu não tô lá agora, por exemplo. A empresa vai ficar um olhando pro teto, outro no celular. Não pode, né? E aí, como é que a gente faz agora para fazer essa expressão da Raquel multiplicar no caminho que você estava falando, né? Tem 1 ano da loja física. E agora a ideia de expandir, lançar como franquia. Como é que... já tá nesse processo de estudo? Tá no estudo. Né? Tá. Então, assim, como é que multiplica essa expressão da Raquel? Você tem as perguntas que deixam a gente... Mas por isso eu sou psicólogo aqui, eu já sou... Ser entrevistado já é tenso. Agora, pelo psicólogo... Eu acredito que no mundo tem pessoas que você vai se identificar através do seu... Até como você forma amizades, né? Eu vejo que dentro do negócio é a mesma forma, né? Tem agora essa questão dos sanguíneos, né? Tem um outro nome que eu esqueço sempre, que eu sou sanguínea, obviamente, né? Claro. Então, a gente tem que buscar vários sanguíneos por aí para poder criar essa referência que a marca leva. Uhum. Até porque eu não vou conseguir estar presente em todas as lojas. A Raquel vai envelhecer também, né? Vai virar Magazine Luiza, não sei, de repente, quem sabe. Então, a gente tem que levar... o que eu falo assim, é o nosso DNA, que é realmente esse amor pelo negócio. Não é fazer só pelo lucro, né? É você fazer por um propósito. Para você fazer em ajudar o próximo. Uhum. E você achar essas pessoas hoje nem tão difícil assim. Mas você tem que ter uma referência
do seu DNA mesmo, pessoal, com quem você está dividindo a sua franquia, né? Perfeito. Porque não é uma loja simples. Ela tem um DNA bem diferente dentro dela. Então, eu não posso contratar uma pessoa que é totalmente voltada para humanas. Não vai dar certo. Entende? Ela tem que ter essa alegria, ela tem que querer falar, ela tem que ser mais informal mesmo, ela tem que gostar de gente, ela tem que gostar dos riscos, né? E, não menos importante, ela tem que amar o que ela faz, né? Como eu falei mais um pouco antes. Então, são 3 coisas que eu acredito que é muito importante. Você gostar de pessoas, vender, obviamente, né? Você tem um negócio, você tem que gostar de vender. E vender não é fácil, né? E você gostar dos riscos, dos altos e baixos. Que não é questão assim, nossa, mas aí você gosta de passar por isso? Não. Claro que não, que eu não gosto. Mas eu, por exemplo, pessoa que gosta de montanha-russa, ela gosta de um risco, né? Então, gosto de friozinho na barriga. Gosto de um friozinho na barriga. Então, você vai passar por ele diariamente. Eu, quando não passo por nenhum risco no dia que seja feliz ou triste, eu fico preocupadíssima. Falo, meu Deus do céu, amanhã vai vir quem? Vai vir ou alegre ou triste. Porque ele faz parte do empreender. Ele realmente faz parte desse mundo. Porque o Brasil, de fato, não é fácil empreender no Brasil. Então, você tem que ter aquele amor lá dentro do seu peito mesmo. Aquela coisa assim de não querer largar de forma alguma. Porque se também, às vezes, não deu certo, né? Por algum motivo, vai dar uma hora, vai dar certo. Não vai dar não certo. Não vai dar sempre negativo o tempo inteiro. Você, às vezes, tem que ajustar alguns pontos para poder fazer dar certo. A própria loja, a Nuvem se comportar no varejo, eu ainda estou em estudo, porque é muito diferente da fábrica. É muito diferente. Por mais que eu esteja na Praia do Canto, é uma localização super privilegiada, é maravilhoso. As pessoas que estão ali ao redor, mas é diferente. Então, a gente vai estudando necessidade. Hoje, eu produzo o que você me pede. Na loja, eu vou produzir o que eu acho que é conveniente, né? E tem mercado para todo mundo, porque internamente a gente tem infantil, a gente tem adulto feminino, adulto masculino, a gente tem bebê, enfim, a gente tem para todos eles. E isso aí ajuda também você ter um nicho bem amplo, né? Mas é desafiador também, não é fácil. Quem trabalha com varejo não é fácil. Mas, graças a Deus, como eu te falei, o que eu não vendo lá na pronta entrega, a pessoa não pode sair sem levar nada. Ela tem que pedir pra fazer, o personalizado. Vai chegar na casa dela. Vai chegar na casa dela, sem trabalho nenhum. E é importante que o capixaba, acho que não só o capixaba, a pessoa, o ser humano, ele gosta de tocar, né? Aí ele quer ir lá, ele quer conhecer o produto. Eu quero conhecer, colocar na mão. E isso acontece muito aqui. E eu acredito que acontece também no Brasil inteiro, porque as pessoas gostam de tocar no material, de ver qualidade. Não é à toa que, por exemplo, lojas que eram prioritariamente e-commerce, que eram lojas virtuais, começaram a criar espaços de experiência física para poder ter o contato, ver qual é o produto, o tamanho, o cheiro, o toque, a textura. Exatamente. Isso aí é muito importante porque faz parte do ser humano, esse toque, né? E a gente está aqui comentando esse caminho, né, de empreender e muito do que você deixa aí como caminho para as pessoas se inspirarem, mas se você pudesse, assim, dar algumas referências do que você acha importante nessa sua jornada, o que foi importante para que uma pessoa que está acompanhando a gente, está empreendendo, está na batalha dela, está vivenciando esses desafios, essas responsabilidades, o que são as coisas que você acha prioritário partilhar? Eu acho, assim, uma das coisas mais importantes de você, que eu comecei a fazer por agora, né? Que obviamente que a gente já falou sobre isso, de planejamento, né? Que muita coisa a gente vai acontecendo sem planejamento. Mas um pequeno planejamento, assim, anual, ele... Nem que seja aquela coisa que às vezes você vai até mudar naquele mês. Mas é importante você fazer para você começar a se organizar, né? Tanto financeiro quanto o planejamento de campanhas, que eu digo marketing, interno e externo, que trabalhar muito o seu time, né? Mas eu tenho, sei lá, 2 pessoas.
ela vai dar tão quanto trabalho quanto 50, 100 e 1000. O que você vai falar vale para todos, né? De ter, de fato, que vou ser repetitiva, mas é o que eu acredito demais, que é de ter o amor pelo negócio, né? Você escolher algo que você ama fazer. Não pelo dinheiro nesse primeiro momento, mas ele vem como consequência, ele vai vir, isso aí é certo. Mas algo que você ama fazer, que você se dedique àquela função, porque logo no começo, não que eu não me dedico agora, mas a gente tem aquele trabalho mais árduo. Eu trabalhava 2, 3 horas da manhã. Hoje ainda, em alguns casos específicos, como eu sou designer, e às vezes dá uma apertada lá, de madrugada fora, eu tenho que dar meu jeito, dar meus pulos para poder atender. Abre né? o CorelDRAW ali. Abre ali para poder resolver aquela situação. Então, eu também acredito que é muito importante você conhecer o negócio. Mesmo que você faça treinamento, enfim, porque deu uma... vamos lá, dor de barriga, né? Alguma falta, você não fique na mão. Isso é muito importante. Lá na empresa, eu entendo bastante desse lado do atendimento e da criação, e o Fernando da parte desse maquinário, porque quando ele trabalhava em multinacional, ele ficava muito nessa área de máquinas, né? Uhum. Então, ele se especializou, obviamente, nesses 9 anos que a gente viveu muitas coisas, né? Então, assim, você entender o negócio, de você não ficar também tão na dependência de, às vezes, um olhar de um colaborador, é muito importante. Porque, vamos colocar, por exemplo, hoje, eu como faço algumas artes de design, muitas vezes lá fica realmente com uma demanda altíssima. Mas aí chega um cliente, me liga hoje falando que ele tem um super projeto e que precisa sair amanhã. Para fazer isso acontecer, eu preciso que tudo fique aprovado hoje. Eu consigo fazer, porque na nuvem tudo é possível, né? Mas eu tenho que entrar no circuito. Agora, se eu não sei fazer design, como que eu entro no circuito? Entende? É mais complexo. Então, eu acredito que você precisa entender o negócio, saber um pouco do negócio, para você não ficar tão na mão de algumas circunstâncias como essa, de você, às vezes, não... então hoje eu não vou pegar ou eu não vou fazer. Né? E você precisa, concorda? Então, eu acredito muito nisso também. E ter fé em Deus. Fé em Deus é a base de tudo, porque sem Ele não somos nada. Então, eu acredito muito em Deus. Eu acredito tudo que Ele vai me reservando no dia é porque não só mereço, como eu preciso, e eu tenho que saber resolver, que se Ele tá colocando no meu colo, é porque tem que ser. Maravilhoso, maravilhoso. Ouvindo-se muito toda essa nossa conversa aqui, me traz assim, muito essa visão, né, da necessidade do empreendedor entender o seu próprio DNA, que eu acho que foi o que você mais destacou, assim, que foi muito marcante para mim, porque ao reconhecer o seu DNA, você tem uma ferramenta muito potente de poder inspirar as pessoas, compartilhar, saber utilizar suas ferramentas nos momentos em que apertou alguma coisa, preciso me envolver em um determinado processo, alguma atividade aqui, né? E quando você tem esse DNA muito bem compreendido, acho que fica mais fácil do que tentar manter um controle muito rígido sobre as coisas, porque a disciplina vem naturalmente por você saber como você funciona, como o seu negócio funciona, que ele precisa ser a expressão de você para que seja uma continuidade do que você acredita, do propósito dos seus valores, né? Exato. Acho que foi muito... eu acredito que todo mundo é capaz. Acho que se a pessoa falar para mim que ela não é capaz, eu fico até triste, porque talvez ela não tentou o certo, o que enche os olhos dela, né? E a questão de tudo é treinável, né? Que a gente vê muitos mentores hoje falando, o sucesso é treinável. E, de fato, essa palavra sucesso, eu não gosto muito dela. Eu acho que o sucesso dá e passa. Eu acho que você chegar ao sucesso é possível para todos. Mas você manter essa referência, esse sucesso, que é o mais complexo, né? Que é realmente aquela carga diária que a gente vai colocando um pouquinho de cada conhecimento, um pouquinho de cada disciplina, para poder fazer com que gire, né? Você tá igual a nuvem, hoje vai fazer 10 anos no ano que vem. Nossa,
eu vivi tanta coisa nesses 10 anos. Com certeza. Tanta coisa que… Inclusive, deve ter festa ano que vem aí de 10 anos. Se Deus quiser, estaremos década. todos aí. Se Deus quiser, vai ser lindo. Então, quando alguém, um ser humano que seja próximo a mim ou não, fala que, mas eu não sou capaz, eu não consigo, fico louca com isso, porque eu tento, às vezes, inclusive falar pro meu time lá interno sobre isso, que teve um dia, em dezembro, né, que tava aquele todo vapor lá, uma loucura. E uma das coisas que eu não sei fazer na nuvem é costurar. Zero. Nunca, na verdade, nunca tentei, né? Mas eu já costurava com a mamãe, aquela roupinha de boneca ali, e tá tudo certo. Então, eu não sei. O restante, fazer a expedição, se eu tiver que fazer um dia, eu vou fazer, que eu já fiz, inclusive, eu já fiz tudo, né? Só não fazia costura. Imprimir, dá pra aprender, que também tem o coro ali, só você ripar. Calandrar, você tem que segurar ali o tecido, você também dá jeito. Colocar cordinha, ponho. Enfim, fazer o corte da necessaire, coloco. E aí, nesse dia, ia sair 120 guardanapos. Tinha que sair, junto com todo o pedido, 120 ou 200 guardanapos. E aí, a minha encarregada chegou pra mim e falou assim, Raquel, não vai dar. Falei, quê? Falei, essa palavra não existe aqui. Ela, não vai dar porque tá muito corrido, tem muita coisa, graças a Deus, né? Aí, quando ela pensou a falar assim, graças a Deus, né? E que tá isso, tá aquilo. Aí eu falo, o que tem que fazer, o Gleide, pra te ajudar? Ela falou assim, o ideal é pelo menos alguém overlocar e depois tem que fazer a bainha. Aí eu falei, me ensina a overlocar. Ela, você não vai saber. Falei, agora você falou a palavra mágica pra mim. Não me desafie. Aí eu falei, me ensina. Lógico, você não vai me ensinar a overlocar com esse lenço, né? Você vai pegar e vai me dar um tecido aleatório e você vai falar o que eu tenho que fazer. Mas você tem que falar também seus macetes, tá? De 30 anos de cadeira. Não vem me escondendo, não. Só porque você quer que eu não faça. Aí ela, não, Raquel. Não... Falei, lógico que eu vou ficar aqui o dia inteiro fazendo 120, mas tudo bem. Eu vou fazer. Isso aqui tem que sair hoje. Tem data. Meu produto é perecível. Entende, Márcio? Se ele não chega na data, já era. Tá bom, então senta aí. Eu sentei ali, aí eu fui, só apanhando. Falei, meu Deus do céu, trem difícil. Eu falei, não, mas eu não vou botar isso na minha cabeça. Falei, me fala o que tem que fazer o pé, tem que ficar como. Aí eu fui indo, estraguei uns 10. E daqui a pouco eu fui tomando o gosto. Por quê? Eu fui treinando. E eu fui querendo. Na verdade, além de treinar, eu fui querendo. Que eu acho que é muito mais importante do que o treino. Quando você realmente quer fazer. E aquilo ali foi indo. Claro que eu devo ter feito, sei lá, 3 horas ou 2, que seja. Ela faria em meia hora. Mas eu fiz. E aquilo ali foi tão importante para todo mundo ali que eu nem imaginei. Porque eles me viram na cadeira de costura fazendo o material. Por quê? Porque precisava sair. Né? E aí, quando a gente terminou, eu falei assim, e aí, quanto que eu mereço? Nota 10? Ela, até que você sabe overlocar mesmo. Eu falei, o braço a torcer que não dá. Aí eu falei, tá bom, tudo bem. Faz sua bainha aí, feliz, e dá tudo certo. Aí ela, não, ajudou muito. Eu falei, que bom. Mas é porque eu quis. Né? Quando você quer realmente… tem a música da Xuxa, que é bem clichêzona, né? Mas eu adoro. Que eu falo que tudo que você quiser… o cara lá de cima vai te dar. E que seja, vai te dar em material ou te dar em coragem. E eu sou muito isso. Eu sou exatamente essa pessoa. Quando eu quero, não tem nada na minha frente que vai me atrapalhar. Pode ter pedra, montanha, o que for, que eu vou até o final. Maravilhoso, maravilhoso. Nossa, que papo incrível, incrível. Raquel, sim, muito obrigado por trazer tanto insight, tanto ensinamento, trazer da sua trajetória. E principalmente essas percepções, assim, que são práticas, né? Que são inspirações que vêm da vida ali mesmo, da prática, do dia a dia, que vai compreendendo e isso a gente pode replicar e contribuir para quem está nos assistindo. Querida, quero te agradecer muito. Obrigada. Agradecer sua participação aqui conosco, por ter aceitado esse convite para esse papo riquíssimo. Maravilhoso. E que a gente já estava conversando antes, vai conversar mais agora, depois aqui. Agora que vai ser bom, hein? E quero destacar para você que está assistindo, conhecer a Nuvem Sublimação, conhecer mais da Raquel Pires nas redes sociais.
Também faço o convite para você conhecer das soluções que a CDL Vitória pode oferecer para o seu negócio, clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo. Eu sou Márcio Messoni, apresentador do podcast, que conta também com a produção executiva de Ravel de Paula e Rodrigo Santiago. Quero agradecer a sua participação conosco, acompanhando. Lembre-se de inscrever no canal e deixar seu comentário também sobre toda essa trajetória, sobre todos os assuntos aqui, compartilhando também as suas experiências de empreendedorismo, suas experiências nos negócios. E espero você no nosso próximo episódio. Um grande abraço e até mais.